Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, uma excelente terça-feira. Hoje, 14 de outubro de 2025. Muito bem, antes de começar aqui a nossa catequese, eu gostaria de fazer um apelo a você que acompanha aqui o canal. Ontem, depois da Santa Missa, encontrei a Iraci, que é uma senhora que cuida de uma casa que temos aqui dentro da Arquidiocese, na cidade de Feira de Santana, no bairro do Tomba. Eu já ajudei alguma coisa lá no passado, algumas vezes, e ontem, encontrando com ela, ela me falando da situação. Aluguel vencendo. Essa casa, por exemplo, a pessoa tem câncer lá, vamos dizer, lá em Irecê, daqui a 350 quilômetros. Então, em Feira de Santana, mas não tem parente nem aderente. Onde fica? Então é nessa casa que ficam essas pessoas. Existem outras, né? Mas ontem ela falando da situação, que estava faltando alguma coisa, eu até ajudei por minha conta própria, e fiquei de hoje ainda aí no mercado, fazer alguma coisa e tentar ajudar. Por isso eu abri essa meta que a plataforma permite, só que essa meta, por exemplo, o que vocês ajudarem aí, eu só vou receber no próximo mês. Mas aí eu vou ver no final da transmissão o que arrecadou e já adianto, passo para a Iraci, para ela tentar ajudar a pagar o aluguel. Porque ela me disse que pediu alguns políticos, por isso que não pode, não consegue. Um aluguel de R$ 1.200, aí também já é demais também, né? Esse bicho miserável. Diz, Deus me perdoe. Mas, se os políticos não querem, nós que somos devotos de Nossa Senhora, vamos ajudar. Se você quer ajudar, ajude aí. Vamos entrar no assunto de hoje, se você puder compartilhar também. Bom, deixa eu voltar aqui a capa. Bom, eu sempre coloco alguma coisa relacionada à igreja, porque eu vou falar exatamente sobre isso, né? O silêncio dos líderes espirituais e o julgamento de Deus. Eu separei, quis entrar nesse assunto por causa de um trecho da Sagrada Escritura lá do Velho Testamento, né? E Ezequiel, se não me engano. Então a gente precisa entender que tem coisas que acontecem que não pode acontecer. Nossa Senhora disse em Anguera que o silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Então, nós precisamos ter uma igreja católica fervorosa. Não estou falando de emoção, viu? Vamos devagar. Fervor de fé, não emoção. Às vezes a pessoa, você assiste um vídeo, como eu assisto, acho até bonito, as pessoas em encontros, eu vejo também isso aqui em Anguera, se emocionam e choram. Isso não basta. É preciso que as lágrimas possam lavar toda a sujeira da nossa vida. E a gente ter a vida transformada, né? Então, a igreja precisa ser fervorosa na fé, né? Então, esse fervor de bafafá não resolve nada. Eu vejo muito bafafá, né? Só quem é do Nordeste sabe o que eu quero dizer assim. Muito blá, 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 bafafá é a mesma coisa. Então, é preciso que os líderes, e eu aqui não estou fazendo julgamento de ninguém, eu estou, e vou provar que eu não estou, né? Separei aqui trechos da Sagrada Escritura para mostrar a vocês que acompanham aqui o canal, e se você puder, compartilhe até com o padre de sua paróquia, que isso é importante. De repente, o padre precisa também aprender alguma coisa, assim como eu, assim como você. A gente vive nessa democracia espiritual, é um ajudando o outro, e todo mundo querendo ir para o céu. Coisa boa é isso aí. Então, Zacarias no capítulo 14, né? Fala da volta de Cristo, fala coisas extraordinárias. Eis que vem o dia do Senhor, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, né, 1, de 4 a 9. Então, meus irmãos, vivemos o tempo em que o silêncio, infelizmente, ecoa mais alto do que as palavras. Isso dentro da igreja de Cristo. E Jesus não ensinou isso aos seus líderes espirituais. Jesus ensinou à igreja. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Okay.
Jesus ensinou a sua igreja a agir de forma como ele agiu, né? Eu sei que Jesus assanhou o ninho de cobra daquela época, né? Eu até separei aqui quando Jesus chamava os cabras de raça de víboras. Isso ele fala hoje para os líderes da Igreja Católica, da minha igreja também. Nosso Senhor, se chegasse aqui para fazer uma visita rapidinha, botaria o dedo na cara de muitos líderes da nossa igreja também, dizia raça de víboras, né? Senhor, nós evangelizamos em teu nome, pregamos em teu nome, não vos conheço, malditos. Jesus vai dizer isso para muita gente da nossa igreja católica. Ou tu está pensando que isso vai ser só para as seitas que tem por aí? Não. O primeiro papa da igreja católica, o primeiro papa, eu separei aqui também, eu chego lá. Primeira carta de São Pedro, ele fala que o julgamento começará primeiro pela casa de Deus. Casa de Deus. Ou tu está pensando que o julgamento, né, no juízo final, é a igreja católica que vai entrar na sapecada primeiro. Entendeu? Quem disse foi o primeiro papa da igreja católica. Pedrão, meu xará, né? E ele falou a verdade. Porque que muito foi dado, muito será cobrado. De tudo que se tem hoje na Terra, a gente sabe que, se eu citasse aqui agora 50 igrejas, denominações religiosas que tem no Brasil, algumas nasceram depois que eu nasci, irmão. Olha, eu nasci em 69 e tem igrejas aí que nasceu depois que eu nasci. Coisa estranha, né? A de Jesus nasceu lá, na Galileia, quando ele estava por lá, né? Tem uma que nasceu em 1987, no ano que Nossa Senhora, agora esqueci o nome dela, no ano que Nossa Senhora apareceu aqui em Anguera, nasceu uma seita aí. E cresceu, viu? E arrebanhou. E tem um poderio de comunicação grande. Pois é. Então, Jesus tem a igreja dele. E quem fizer parte dessa igreja, seja leigo ou seja consagrado, assuma a sua responsabilidade. Porque o diabo está lá no inferno esperando eu, você, padre, bispo e papa. Todos nós estamos sendo esperados pelo demônio no inferno. O chipeiro que Deus disse Jesus está esperando a gente no céu e o diabo espera a gente no inferno. Agora, eu e tu vai para onde quiser. Tu quer ir para onde? Então você escolhe o teu destino eterno. Eu escolherei o meu. O padre, o bispo e o papa também tem que escolher o deles. O que eu estou te ensinando aqui hoje, nesta catequese, que é dura, mas é doutrina 100% perfeita e católica. Claro que tu não vai ouvir isso da boca de muitos líderes da minha igreja, porque se acovardaram. Desceram a compromissos com o mundo. Não querem mais dizer a verdade. E os que dizem a verdade tomam um corte rápido, Tramontina. É triste, mas é verdade. Mas, se eles não querem, nós somos batizados e somos também Igreja de Cristo. E, portanto, vamos defender Jesus e a verdadeira doutrina da sua igreja. Junto com aquele pequeno resto que vai sobrar, pequeno rebanho, né? A confusão é grande, meus irmãos, muito grande. É triste, mas é verdade. Muito bem. Então, a gente vê... Eu estava vendo um vídeo, acho que vocês viram também, né? O caba entrou na Basílica de São Pedro, no Vaticano, subiu lá e foi fazer xixi em cima do altar, meu irmão. Eu quero saber que raio é que esses seguranças do Vaticano estão fazendo. Esse caba frouxo, eu até comentei, chamei de frouxo, viu? Eu, Pedro Regis, estou aqui ao vivo te falando, chamei os seguranças do Vaticano de frouxo. E são frouxos, frouxos mesmo. Porque, meu amigo, se o caba chegar aqui em Anguera e fazer um negócio desse, ele vai ser moído e acabou. Ô, Pedro, mas aí é para presídio, para o diabo que vier. Vem para cá, filho da gota serena. Fazer xixi no altar. Entendeu? Acho que nem eu preciso tricar nada. A mulherada parte para cima e arrebenta na madeira. Então, como é que pode o sujeito... Ah, é doido. Ah, meu amigo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho aparelho para medir a loucura do cara. Depois que for tomar o corte rápido, aí descobre o que é que é. É doido. E por que não subir num poste para pegar no fio? Aí for para dentro da igreja fazer xixi no altar. E sabe o que é que eu peco? Na próxima confissão vou ter que falar. Eu fico com raiva dos católicos ali por perto. Entende? Tá cheio de vídeo aí, padre tomando pancada, soco na cara, de malandros que invadem a igreja católica. E os palhaços católicos tá olhando a cena. Alguns pegando o celular para filmar, para ter visualização nas suas redes sociais. Bando de frouxo. Desculpa
esse desabafo, mas eu sou assim, quem me conhece sabe que eu sou, né? Então eu fico chateado com uma coisa dessa. O cara entrar dentro da igreja, para fazer xixi em cima do altar, lá do lado do túmulo de Pedro, meu irmão. Então, Pedro, mas não tem mais nem menos. Não tem mais nem menos. Para um doido, 2 na embolada. Pronto. Para um doido, tem que ter outro para resolver a parada. Então, deixa eu quietar aqui nessa parte que o sangue velho começa a ferver, eu já me conheço, para não ter que ter mais 2 pecados depois, na hora da confissão, né? Porque um, certeza, já tenho, né? Porque eu fiquei com raiva daquele povo lá, olhando, umas caras de palhaço, juntava ali, a multidão todinha, pegava e jogava lá. Mas não. Aqui que os seguranças chegaram, os bandos de frouxo, que eles parece aquele carinho, como se estivesse tratando da mãe deles. Deus me dê calma, meu Deus. Mas voltando aqui, Deus, na Sagrada Escritura, e eu tenho olhado assim algumas coisas do Velho Testamento, rapaz, tem cada coisa boa, sabe? Cada tesouro. Por isso Nossa Senhora diz, ela falou assim, não sei a exata palavra, mas é como se, o que eu vou dizer aqui dá no mesmo caminho, não com as mesmas palavras, né? Para a gente não esquecer dos tesouros do Antigo Testamento. Porque tem tesouros valiosos lá no Antigo Testamento. Claro que tem coisas lá que, cá no Novo Testamento, Jesus diz que não veio abolir o Velho Testamento, mas ele veio para aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. Então a gente vê o silêncio nos altares, nas pregações. Vemos muito falatório e pouca evangelização. Isso é uma contaminação que está em toda a igreja. Leão 13, na sua visão, deve ter visto isso também. Ele viu, porque a visão pode durar 5 segundos e ter conteúdo para 1 milhão de horas. Se liga, viu? É porque o tempo de Deus é diferente do nosso. De repente o Papa viu em 2 minutos o estrago que a gente está vendo há décadas dentro da igreja. Pois é. Então, o silêncio nos altares, que não pode acontecer, precisa, né? Ontem eu vi muito comentário de que o presidente do Brasil foi se encontrar com Leão, tá? E daí? São 2 líderes. Claro que o pessoal fica se aproveitando, né? O do Chile também, que tem pensamento anticatólico, estava também com o Papa, né? Não se assuste porque o Papa recebe líderes políticos. Pode receber qualquer um, né? Todos os papas recebem, desde João Paulo II. Qualquer um que for líder, eles respeitam, porque liderança de uma nação, seja qual for a nação, né? Claro que o povo que quer puxar saco de político fica se aproveitando disso, né? Mas eu estou aqui te dizendo a verdade. Não vá condenar o Papa porque recebeu o presidente do Brasil ou de qualquer outro país. Ele recebe até os que têm claramente, né, declaram ser ateus. Não sei o que peste é que vai, desculpa a expressão, vai fazer lá no Vaticano. Não acredita em Deus, vai fazer o que lá? Estupício. Tem líderes no mundo que não acreditam em Deus, não, e vão para lá também. Então, isso é bobagem. Agora, claro que eu diria para o Papa, quando chegar qualquer político aqui, bote tudo na linha, viu? Dê conselho para todos eles. Mas eu acho que não. O Papa vai deixando para lá também. Não diz, né? Que o povo tem medo de falar a verdade. Infelizmente está assim. Não aprenderam com Jesus a lição, né? Mas não condene o Papa, nem tampouco condene o presidente que foi lá, né? Isso aí, para mim, é super, hiper normal. Não tem problema nenhum. Pode ir, dizer, vai semana que vem, vá todo mês, aproveita, todos se confessem e se arrependem dos seus pecados, sem problema nenhum. Agora, só que não pode ficar em silêncio, né? O silêncio nos altares é uma tragédia. Então, o silêncio dessas vozes que deveriam anunciar a verdade na igreja, Nossa Senhora disse o que agora? O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Então, a gente não pode silenciar diante de tanta miséria que tem. Nós, leigos, temos um peso, meu amigo, que tu não é capaz de imaginar, né? Nós, leigos, temos um peso grande.
e podemos ajudar a salvar a igreja desse naufrágio que ela se encontra nos tempos atuais. Então, é muito disse-me-disse, é muito falatório, é muito coisa escrita bonita, mas por detrás tem um veneno, viu? Não sei por que eles colocam esses venenos nesses escritos que eles fazem, mas tem sempre um venenozinho, tem sempre uma coisinha para agradar o sistema. Agrada a Deus? Vocês estão doidos? Agrada a Jesus, né? Ontem, conversando com a Iraci, depois da missa, acabei pecando também, né? Porque eu fico com raiva, eu fico chateado, esquenta. Ainda eu disse para Iraci, por isso, Iraci, que eu não peço dinheiro a esse bando de capeta, entendeu? Que só quer se aproveitar da igreja. Porque político só quer se aproveitar da igreja, quer se aparecer. Então, a missa, a festa de padroeiro, eles entram e ocupam os primeiros lugares. Né? Os padres, no puxa-saquismo, ainda bota eles para sentar na primeiro banco da igreja. Bota esses estrupícios lá no final, deixa eles em pé. Às vezes chegam tudo atrasado e ainda tá lá os bancos marcados. Isso é uma vergonha. No Brasil, aqui na Bahia, aqui no Nordeste inteiro, isso acontece. Viu? Aqui na minha região também. Tá pensando que eu não falo, não é? Tá errado, acabou. Pode. Dê o que der, essa é a verdade. Não são católicos. Se aproveita da igreja. A mulher pedindo socorro, posso não. Pode não, né? Tá certo. Aí quando tu morrer, macho, tu vai ver o que é bom pra tosse, né? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. E aí Nosso Senhor, lá em Mateus 25, 31. A parousia. Dá uma lida, viu? Anota aí. Mateus 25, 31. Nosso Senhor disse que quem nega para o pobre, né, que necessita, não estou falando de vagabundo não, viu? Estou falando de pobre que realmente precisa. E tem uns que diz que precisa, mas é preguiçoso. Tu manda passar uma enxada na frente da tua casa, no mato que tem, para dar ao cabo 30 conto, e ele ganhar em 1 hora, ele não quer não. Entendeu? Aí é o preguiçoso, o malandro, que quer bater na tua porta pedindo comida, mas não tem coragem de trabalhar. Mas eu estou falando de pessoas que realmente não têm condição, está doente, está enfermo, está morrendo e precisa do socorro. Né? Aí Jesus está dizendo no Evangelho, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, portanto, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E o caba vai lá para a labareda do quinto dos infernos. Mas quem falou não foi da Soalha de Anguera não, viu? Foi Jesus no Evangelho. Anota aí para não achar que eu estou fazendo julgamento, viu? Isso aí é Jesus que já está julgando na palavra. Mateus 25, 31, que fala da volta dele, a parousia, viu? Agora aqui, Zacarias também está falando da volta de Jesus, né? Segundo ele aqui, eis que vem um dia do Senhor, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Está dizendo que Nosso Senhor vai descer do céu para julgar no Monte das Oliveiras, é isso? Não sei se é isso, eu estou interpretando errado, né? Mas está aparecendo. Para mim, tanto faz ele descer no Monte das Oliveiras, como descer lá em Foz do Iguaçu, como lá em Manaus, tanto faz como tanto fez. Todos serão arrebatados para a sua presença para ser julgado. Então, para mim não faz diferença. O importante é estar com Jesus, né? Ou aqui ou acolá. O importante é estar com ele. Então, o senhor que é padre, bispo, não cale sua voz não, viu? Porque se o senhor se calar, o senhor se perde. Perde a alma. Não adianta, depois que morrer, fazer uma missa, todos os padres e bispos, todo mundo rezando missa para o defunto finado padre, finado bispo, finado papa, porque não resolve, viu, irmão? Não resolve. O cabo que não fez quando estava vivo, depois de morto não pode fazer mais nada. Eu aprendi isso com a igreja católica, né? Foi a igreja que me ensinou. Está em documentos que eu tenho aqui em casa. O que eu estou te ensinando aqui é só 100% doutrina, viu? Para não achar que eu estou inventando. Mas se os primeiros que têm a obrigação de ensinar não fizer, eles vão também para o inferno. Então, o silêncio dos líderes, né, deveriam preparar o povo para a volta de Jesus. É uma coisa escandalosa. Porque Zacarias está falando, Jesus está falando da volta dele, aqui em Mateus 25, 31, na Sagrada Escritura. Então, tem que ter cuidado, meu velho. Então, enquanto esse mundo de hoje está girando, né, em torno dessas ideologias, muitos púlpitos se calam. Aí eu estava vendo aqui um site, não sei que país foi, deixa eu ver se foi nesse.
que o presidente dos Estados Unidos, aquele presidente dos Estados Unidos, o bicho é meio doido, mas ele defende coisa, ele que nem católico é. Escute só o que eu estou dizendo, o presidente dos Estados Unidos não é católico não, sabia? E ele defende coisa que era a igreja católica que deveria defender, mas lá nos Estados Unidos, a maioria do povo da igreja católica é inimigo do presidente. Por quê? Porque o povo da igreja, um grande número lá nos Estados Unidos, defende ideologias satânicas, diabólicas, condenadas pela igreja, e o presidente, que não é católico, defende o que deve se defender. Agora, a gente vai acabar ficando doido. Como é que um homem que não tem nada a ver com a religião católica está defendendo coisas, condenando coisas que deveria a igreja estar condenando, e alguns padres, alguns bispos americanos tentando ferrar o cara. Aí eu fico sem entender. Então, tem alguma coisa errada nessa história. Entende, meus irmãos? Tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa realmente abrir os olhos para essa... Eu pensei que era um site italiano, mas acho que é um americano, que eu sempre entro aqui para ver, né? Então, tem coisas que é a igreja, né? Aqui, ó. A presidência promove esforço para eliminar a doutrinação woke nas universidades. Isso é papel da igreja, meu irmão. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Papel da igreja. A igreja se cala diante desses absurdos que tem. Em universidades católicas, aqui no Brasil, tem coisa que até o diabo no inferno está gritando lá. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Coisas absurdas que acontecem. Então, deveria, no regimento interno dessas universidades católicas, expulsar esses malandros que entram lá e não querem estudar, querem bagunçar. Eu vi um vídeo de uma apresentação na escola, aqui no Nordeste, em algum estado que eu não lembro qual foi, em que os estudantes fizeram uma cabana e colocaram lá, motel, fazendo simulação de sexo dentro da escola. Você está entendendo a que ponto se chegou, né, a educação nesse Brasil? Ô Pedro, o que é que a igreja tem a ver? Tudo a ver. Tudo. A igreja católica no Brasil tem tudo a ver. E eu digo aqui sem medo de errar, o silêncio dos líderes, eles são os culpados de muita desgraça que acontece nessa nação. E Deus vai cobrar de cada um deles. Eu estou te dizendo a verdade, não estou julgando ninguém. Eu vou deixar o julgamento para Jesus. Aí é pior, né? Então, eu estou te dizendo o que é real, o que é verdadeiro. Será que nós somos cegos? Que não estamos vendo as loucuras que acontecem nessa nação e o silêncio dos líderes que vê e não diz nada? Mas por que não diz? Compromisso. Fizeram compromisso com alguém. Aí é que está o problema. Faça compromisso não, irmão. Por isso que um padre de uma paróquia, seja ela qual for, vai ficar sem moral para falar a verdade. Ele fica sem moral e não pode falar a verdade para autoridades do seu próprio município, se ele se corrompe, se ele se... corrompimento também. Se ele se deixa corromper, ao invés de fazer as coisas através do povo, aí ele quer fazer por um caminho mais rápido e fácil, e o político, na maioria, os bichos malandros, eles vão e chegam junto, pronto. Aí o padre fica desarmado. Ele não tem coragem de falar mais nada, não. O prefeito Pedro Regis, agora o exemplo é comigo mesmo. O prefeito Pedro Regis me ajudou. Então é melhor não falar, porque eu posso precisar dele de novo. Não. O senhor não precisa de prefeito, nem de vereador, nem de deputado, nem de ninguém, não. Ensina o povo católico a estender a mão, a fazer caridade, a ajudar. Pronto. No dia que quer pintar a igreja, não peça lata de tinta ao político, porque ele vai fazer questão de, na festa do padroeiro, o nome dele está lá. Agradeço ao deputado Pedro Regis, porque doou aqui uma lata de tinta, miserável. Uma lata de tinta de R$250 e numa multidão, numa festa de 5.000 pessoas, o povo ignorante começa a aplaudir o cara que deu uma lata de tinta. Pois é. O povo diz que eu falo demais, mas eu estou só te ensinando a verdade. Ajude o padre da sua paróquia a não cair nessa armadilha. Entendeu? Aí na sua paróquia, quando tiver festa de padroeiro, chama o padre. Padre, vamos fazer uma coisa? Vamos tentar fazer tudo aqui sem precisar
de pedir nada a político. É melhor. Se eles quiserem vir, venham. Não marque banco para eles, entende? Porque de domingo eles não vêm à igreja. Eles não participam da Santa Missa. E quando participam, eles comungam em pecado grave. Porque muitos fazem loucuras, corruptos, respondem processo na justiça e tudo, e entra na fila. Mas como é que eu sou padre? E o cabo é da minha paróquia? Eu tenho 6 anos na paróquia, o cabo nunca se confessou comigo. Eu sou padre, mas toda vez de festa de padroeiro, ele está lá. Vem com a boquinha aberta, com a língua para fora para comungar. Quer dizer, não comunga na boca, não. Eles vêm pegando, feito ficha de circo, né? Bota uma mão só e depois joga como um punhado de farinha seca. Entendeu? É assim que muitos comungam. E a culpa é de quem? De novo, dos nossos líderes espirituais. Ensina o povo a comungar. O povo está pegando a hóstia como pinça, fazendo pinça com o dedo. Quando foi? Eu vi um sujeito pegar a hóstia, a ministra deu a comunhão, o cabo pegou com pinça, segurou, fez assim e disse, eu aqui atrás, né? A senhora, por favor, leve aí que tem uma pessoa doente ali, com a mão, Jesus aqui ainda, viu? E apontou com a hóstia, ali, apontou. Eu vi. Então, falta o quê? Catequese. Na hora que a igreja católica no Brasil e no mundo fazer catequese, né, blá, 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 e puxa-saquismo de A e B, não. É Jesus. Ensinar o que Jesus ensinou, está tudo perfeito, maravilhoso, o céu vai se abrir de alegria sobre a terra. Mas o povo se perde, é a Bíblia que diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, falta instrução. Oséias, capítulo 4, anota aí também. Oséias, capítulo 4. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra, juro falso, assassino. Tem uma lista de pecado lá. E no final, Deus diz, entretanto, ninguém poderá acusar o povo ou repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Pois é. É Deus que está falando, não é a aparição de Anguera, tá vendo? Pois é. Por enquanto, não li nenhuma mensagem aqui, né? Estou só lendo, te citando Bíblia Sagrada, né? O que está lá escrito. Então, quando os líderes, né, se omitem, o próprio Deus se levanta e fala. E através do juízo. Pois é. Então, a gente vê aqui que Zacarias, né, dá esse recado. Então, ele tem aqui, nessa passagem, uma visão do fim. Uma visão do retorno glorioso de Jesus. Uma advertência solene para toda a igreja, para todo o católico, para todos nós, principalmente para aqueles que têm o dever de ensinar a verdade, de falar a verdade, de conduzir o povo à verdade. Então, é isso que precisa, meus irmãos. Não ser covarde. Não venda a sua alma. Entende? É preciso a gente se comprometer. Só só um exemplo, né? Uma vez eu disse para um padre, o senhor poderia... Eu dei conselho ao padre uns 4 anos. Depois foi que ele me escutou uma vez só. Padre amigo, né? E o padre, essa coisa de ficar pedindo esse povo, sabe? Que não é católico, não é bom, não. Sabe o que o senhor deveria fazer? Faça um livro de ouro. Não, Pedro, o pessoal da comissão tem um livro de ouro. Não. Isso aí é o pessoal da comissão. Aí eu quero que o senhor olhe, que o senhor conhece todos os paroquianos. Quero que o senhor olhe. Primeiro só para mim, viu, para Pedro Reis, que é seu amigo. E bote um na minha mão. Eu quero um livro de ouro. Eu não sou da comissão, não quero que cite meu nome, certo? Não cite meu nome, não. Mas eu quero um livro de ouro, porque eu tenho alguns amigos que o pessoal da comissão nunca vai encontrar. Mas eu vou. Aí eu vou dizer, me dá uma ajudinha aqui, que é para a festa da minha paróquia. Aí o senhor escolhe a Pedro, aí o senhor escolhe mais uns 10, não é possível que o senhor não conheça, 10 pessoas de confiança, né? E eu disse, aí o senhor avisa, eu estou lhe dando a dica, que quem pegar esse livro de ouro, no meu caso, e no caso de outros 10 que o senhor conseguir, mais 9, o senhor pede que a pessoa que fizer uma doação, que bote o telefone do lado. Aí depois o senhor liga e agradece. Entendeu? Pois é.
Aí ele aceitou e me deu um livro de ouro. Eu consegui uma ajuda que nenhum político deu. E disse para ele, não cite meu nome não, viu, irmão? Eu disse, não. Mas ele não deu para outras pessoas, não. Esse eu vou ver, não sei o que. Eu digo, deixe de ser frouxo, irmão. Eu falei, compadre, meu amigo. De covardia, resolva. Não é possível que o senhor não conheça, né? Eu não estou mandando o senhor chegar um cara que está ali, o senhor nunca viu. Eu falei, rapaz, eu nunca vi, não. Isso aí o senhor não pode dar. Estou falando de pessoas da sua paróquia que o senhor conhece. E eu estou me colocando aqui o primeiro à disposição para ajudar. Entendeu? Eu não gosto de pedir para mim, não. Mas se é para ajudar, eu peço. Ô, filho, eu dei uns 3 telefonemas para 3 estados do Brasil. As pessoas mandaram, eu digo, pode botar direto na conta da paróquia. Só fiz anotar. E botei o telefone e disse, para, está aqui, ó. Depois o senhor liga e agradece. E quando o senhor ligar, né? Alguns que a pessoa me deu na mão, digo, quando o senhor ligar, muito obrigado por quê? Pelo valor. Foi quanto? Foi R$100? Oh, obrigado pelos R$100, obrigado pelos R$500, obrigado pelos R$1.000, obrigado pelos R$5.000 que você doou através do Pedro. Cite o valor, para ser bem transparente, sabe? Porque tu sabe que o Satanás é usado, o bicho é usado. Eu corto logo a chifrótico do bicho, né? O chifre do bicho a gente tem que cortar. Então, a gente pode ajudar a nossa igreja, meus irmãos. Se a gente continuar vendo o que estamos vendo e deixando, filho, daqui a 20 anos, adeus, minha mãe, adeus. Aí agora, porque a maioria dos católicos já não tem fé. O povo está perdendo a fé, caindo na armadilha, igual a umbu, que quando amadurece, nós temos os pés de umbu, de cajá, na roça eu tenho. Aí quando dá, meu amigo, dá para tu pegar 10 sacos. Mas quando eles ficam muito maduros, eles começam a cair do pé. Então eu comparo com as almas caindo no abismo, por falta de conhecimento. Então vamos ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Diz aqui a palavra de Deus, eis que vem o dia do Senhor. Um dia vem. Se não vier Jesus para julgar os vivos e os mortos, eu que estou vivo, e tu que está vivo, que escuta a palavra de Deus, porque meu pai, faz 12 anos que meu pai morreu. Meu pai já foi julgado e já recebeu a recompensa dele. E pelo pai que eu conheci, eu acredito que ele está no bom lugar. Minha irmã, sobrinhos, parentes, amigos, tem uns parentes que morreram, eu ainda rezo por eles hoje. Eu fiquei meio preocupado, assim, né? Que eu conhecia, aí não estou julgando, mas eu fico preocupado. Não vou dizer, tá lá ou tá cá, não. Isso aí não é comigo, não. Quando é bom, eu digo os bons, para onde é que vai as almas das pessoas boas? A gente não se preocupa. Mas quando o caminho é meio desmantelado, a gente fica meio preocupado, né? Aí eu rezo. Pode estar comendo um purgatório virado na zebra. Entende? Então, meu pai e várias pessoas que eu conheço que morreram já foram julgados. Não tem mais que ser julgado, não. Agora eles vão vir para assistir o julgamento. Porque a Bíblia diz aí em Mateus 25:31, que quando Jesus voltar, virá com os anjos e santos. E não vai na ignorância de achar que é só os santos que a igreja canonizou, não. Porque aí tu também está com problema na cabeça. Todas as almas que entraram no céu são santas. Todas. Lá no céu não tem apartamento de luxo para papa, para bispos, para cardeais e uma casa de taipa para gari que se salvou. Beleza? Todo mundo está no mesmo espaço. A alegria eterna é para todos. Lá não existe título, nem de padre, nem de cardeal, nem de bispo, nem de prefeito, nem de vereador. Entendeu? Os títulos desaparecem aqui na terra. Lá todos são como anjos. Quem falou foi Jesus. Isso eu estou te ensinando o que a igreja sempre ensinou na sua verdadeira doutrina. Beleza? Eita que abriu uma página de hoje aqui, menino. Eu fui catando coisa na Bíblia Sagrada e fui botando aqui, dá umas 5 catequeses. Então vou ter que parar, que eu já falei 37 minutos. Sim, aqui Zacarias começa com uma declaração interessante. Ele declara, o Senhor vem. Se a gente sabe que vem, e Jesus afirmou que vem, Zacarias profetizou, essa profecia de Zacarias não aconteceu ainda não. Oxe, mas o Senhor já veio, calma, ele não está falando do nascimento. Isaías fala do nascimento. Aqui, o que Zacarias está falando é do vir para julgar. Ou seja, Jesus subiria ao céu e voltaria à terra para julgar. Aqui não é o nascimento não, tá, gente? Para a gente não confundir. Então, ele não diz, por exemplo, Jesus pode vir um dia, pode, deixando na dúvida, pode, ou então não pode, não.
Ele vem, está afirmado. E Jesus disse que vem. E já antecipou o julgamento meu e teu. Como assim, Pedro Regis? É só tu ler. Mateus 25, 31. Ele vai estar lá. Ué, nosso Senhor disse no Evangelho, quando ele voltar, ele vai botar o povo bom, obediente, do lado direito e os do mal do lado esquerdo. Direita e esquerda. Aí, meu irmão, quem tiver do lado da esquerda, cá, de Nosso Senhor, vai tudo porque dos infernos. Ele que falou. Mentira desse bolo. Agora, olhando aqui para Isaías, o dia do Senhor vem. E onde estão as vozes católicas que anunciam esta verdade? Aqui. O dia do Senhor vem, tá? E onde está a Igreja de Cristo que deixou de falar sobre isso? Ah, Pedro, mas tem muitos padres e bispos que falam. Sim, tem muito, concordo. Muitos padres e bispos falam. Mas a maioria não fala. E o povo precisa que toda a igreja fale essa verdade. Hoje em dia, só quem fala todo santo dia. Tu entra no metrô, tem um cara com a Bíblia na mão. Jesus vai voltar. Tu entra no ônibus, Jesus vai voltar. Tá na praça, Jesus vai voltar. Na rodoviária, Jesus vai voltar. No aeroporto, tem sempre um lá gritando com a Bíblia na mão. Mas eles estão mentindo? Não. Eles estão falando uma verdade que deveria a igreja também anunciar. Para o povo se preparar, né? Precisa o povo se preparar. Senão, a coisa não presta. Então, quando o homem, ser humano, se cala, Deus vai agir. Nossa Senhora diz, quando tudo parecer perdido, a mão forte do Senhor agirá em favor dos justos. Pois é. Deus vai vir em socorro dos justos. Ou tu acha que o povo fiel vai ficar no desamparo? Aí Deus não seria Deus. Entendeu? Deus, não seria Pai, não seria misericordioso, nada. Tudo foi em vão. Se Deus deixasse a gente no abandono, Deus não abandona. Nossa Senhora diz que Deus não abandona os seus filhos. Meu filho Jesus estará sempre convosco, embora não vejais. Abri vossos corações e aceitai sua vontade para vossas vidas. Está aqui, na frente da minha tela. Então, quando padre, bispo e papa falam em defender a verdade, Deus entra em cena. Porque a igreja é de Jesus. Padre, bispo e papa são apenas e mais nada, administradores de um patrimônio que não lhes pertence. Ou vocês esqueceram da parábola do administrador? Está lá no Evangelho. Parábola do administrador. Se o administrador é fiel, ótimo. Se não for, o Senhor, que é o dono da vinha, ele mesmo cuida da sua vinha. Quer dizer que Nosso Senhor vai deixar o seu povo perdido, porque o padre da paróquia está lá deixando o povo à toa. Não, Nosso Senhor vai suscitar no coração do povo a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia nos fala também aqui em Jeremias, no capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam, né? Que dispersam as ovelhas do meu pasto. Que coisa perigosa, né? Então, se Deus está falando dessa forma, se Nosso Senhor está clamando dessa forma, você que está me assistindo agora, entenda uma coisa. Se a palavra de Deus está dizendo, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Onde é o pasto de Deus? A Igreja Católica. Então, ai dos pastores que por culpa deles, alguém saiu da igreja e foi para alguma seita aí fora. Aí eu uso a expressão baiana, se ferrou. Quando morrer, está ferrado eternamente. Viu, irmão? Então, líderes que se alimentam do rebanho, mas não apacentam, né? Não apacentam, não cuida do rebanho. E Jesus disse, Pedro, tu me amas? Sim, sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Esse é o papel do papa, do bispo e do padre. Eles são os cabeças. Cristo acima deles, eles abaixo, mas eles têm essa missão de cuidar do rebanho que lhe foi confiado. Jesus foi o que disse, está aqui no Evangelho. Então, profetas que anunciam que o povo quer ouvir, mas não o que Deus quer dizer,
Porque hoje está assim. Muitos pregam para alegrar o pessoal. Que pregação maravilhosa. E é. Aí tu bota um padre José Augusto, Padre Augusto, da Canção Nova, Potência das Galáxias Espirituais. Acaba virado na zebra, Padre Augusto. Potência, acaba bom. Padre Augusto rasga o verbo, corte rápido, tramontina em quem vier, com a palavra de Deus. Padre Augusto eu nunca vi. Não estou aqui puxando o saco dele, que nem ele deve a mim, nem eu devo a ele nada. Mas eu o admiro, né? Porque eu sei que ele... Eu poderia citar aqui um bocado, né? Mas vou citar o Padre Augusto. Quando ele fala, meu irmão, é uma espada, sai da frente. Mas aqueles líderes que falam para agradar o povo, não converte o povo. Agora, quando fala, quando você vê que tem... Você acha que todo católico pega o Padre Augusto e bota para passar uma semana na tua paróquia, para ele pregar do jeito que ele prega? Vai ter um bocado de gente, até umas velhinhas, vai dizer, vixe, vai torcer logo o bico. Não gostei desse padre, porque tu falou a verdade. Quando tu fala a verdade, tu sabe, tu perde, né? Agora, quando tem gente que sai da igreja, que pregação maravilhosa. Ai, que coisa linda. Olha, eu vou chamar minha filha, que não gosta muito de igreja, para ela vir também. Porque o padre disse uma coisa que agradou a dona fulana ali, né? Encheu ela de alegria, porque agradou. Ou seja, não teve verdade, teve só agrado. Mas quando fala a verdade, ô irmão, aí o povo sapeca, sai balançando igual cascavel de chucaio. Ai, é brincadeira. Então, a palavra de Deus diz que seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Pois é. Esse é o monte em que Jesus subiu ao céu. E os anjos disseram, esse mesmo Jesus voltará do mesmo modo que eu vi subir ao céu. Então, tá aí. Então, para encerrar, eu sei que eu separei aqui um bocado de pérola grande, mas está na hora. Naquele dia, o Senhor será rei sobre a terra. Um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Aqui, meus irmãos, essa palavra mostra que o mundo verá um verdadeiro rei, um verdadeiro governante que governa com justiça, com amor, com misericórdia, mas com justiça. Não humano, mas um divino. É isso. Aqui também, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, é o que eu falei antes, porque o julgamento começará primeiro pela casa de Deus. Não se esqueça, o senhor que é padre disso. Então, o silêncio dos líderes será julgado. Aqui, São Pedro falou, então o silêncio, o cala-boca, será julgado. Então, os púlpitos que se omitem e não ensinam essa verdade, os profetas que vendem a sua voz, que se corrompem, os mestres que escondem a verdade, todos comparecerão diante do juízo eterno do Rei Jesus, serão julgados e receberão o que merecem. E Jesus já disse como é que vai ser, né? Não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Foi ele que falou, viu? Não estou julgando ninguém, Deus me livre. Tá bom. Então, se essa catequese ajudou você, por favor, compartilha. Se você achou que o que eu disse aqui vai ajudar alguém, compartilha aí. Deus precisa acordar esse Brasil. E acordar a igreja católica. A minha igreja, eu posso falar porque eu sou católico. Se você não é católico, não pode falar, mas eu posso, eu sou católico. Eu estou aqui reclamando, como diz o direito canônico, que me dá o direito de manifestar aos pastores sagrados aquilo que afeta o bem da igreja. Né? Então, a gente vê líderes religiosos pregando que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus, que a Eucaristia não é só para os católicos. Mas de onde é que tiraram isso? De que doutrina arrancar essa bagaceira do demônio para aplicar em cima da gente? Então, quando você vê qualquer autoridade da igreja dizendo que qualquer um pode comungar, virou mala suja, viu? Vou usar a expressão bem popular. Mala suja.
Reza pela alma dessa criatura, porque está nas trevas. Então, reze pela igreja. Não deixe de ser católico. Faça a sua parte. Deus está fazendo a sua. E que nós possamos juntos louvar e bendizer o santo e poderoso nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui a você. Claro que a gente vai rezar aqui agora por você. Por enquanto, 19 pessoas ajudaram. Se você quiser, você pode usar esse e-mail que está aí na tela, porque daqui a pouco eu vou no mercado, né? E aí, você pode até escrever lá, quando você mandar, para ajuda, pode especificar, porque aí eu sei para que foi que você enviou a sua ajuda, entende? Então, a gente precisa, sei lá, ser mais misericordioso. Eu até tive uma ideia, quando essa senhora falava que era uma casa alugada, que precisava de um terreno. Parece que deram um terreno, mas depois chegou um grupo lá de gente, até armado, disse: aqui a senhora não fica não, a gente não quer pobre aqui não. Pensei, coisa triste, né? Se fosse perto, eu tenho terra, eu até doaria para fazer uma coisa dessa. Mas é longe da cidade, né? Aí teria que ter transporte e tudo mais. Mas se um dia Deus... Eu estou ficando velho já, acho que não vai ter mais jeito não. Mas se um dia Deus me der condição, eu ainda faria uma coisa dessa. Compraria um carro, botaria à disposição, construiria um lugar digno, botava um motorista, pagava para subir e descer. Vai lá no hospital, faz teu tratamento e vem para cá. Entendeu? Porque, meu filho, tu não espera isso de político não, que político só quer o voto. Quando o cara tá já para partir dessa vida, eles não estão nem aí, nem chegando. E não é, a maioria pensa dessa forma. E não se engane não, viu, irmão? Se engane não. Mas a gente reza por eles também. Em meio a essas raças de víboras, ainda a gente tem alguns pouquinho, que ainda presta, um pouquinho, ainda presta. Estou falando de político. Mas na igreja temos também, a contaminação chegou igualzinha, sem diferença. Eu não vejo, você pode discordar de mim, não tem problema, né? Mas eu não vejo diferença nenhuma entre a contaminação que está na política com a contaminação que entrou na igreja. Para mim, é a mesma coisa, só muda de nome, mas o sistema é o mesmo. Agora, quem vai vencer essa guerra? A gente já sabe quem é o vencedor. É Jesus. Agora, óbvio que o demônio vai fazer ainda muito estrago antes dessa volta de Jesus, viu, irmão? Vamos rezar. Deixa eu rezar por você que está aqui no canal, deixa eu rezar por você que ajudou nessa meta que a gente criou e por você que não pôde ajudar. Às vezes a gente não pode, né? Tem coisas que... Um dia desse alguém me pediu uma ajuda de R$100 e eu passei 5 dias para poder mandar e nem mandei o 100 que me pediu. Porque tem dia que a gente não pode, acabou, sabe? Tem dia que a gente pode, pede 100, a gente manda 200. E tem dia que pede 100 e a gente não pode mandar. Isso é normal. Na vida de qualquer pessoa, não é diferente na minha, né? Tem dia que a gente está bem, e tem dia que a gente está mais ou menos, e tem dia que a gente está lá embaixo. Mas é só levantar a cabeça, correr atrás, com dignidade, com honestidade, que a bênção vem. Confia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Querida Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Mãe de Anguera, Mãe amorosa, intercessora, vós sois fiéis ao vosso Filho Jesus e clamamos para que também nós possamos ser fiéis ao vosso Filho e a vós. Nós os entregamos neste momento, ó Mãe, todos os inscritos e membros do nosso canal. E cada coração generoso que se uniu para ajudar os irmãos mais necessitados nesta meta que criamos. Derramai sobre eles as vossas bênçãos, cobri-os com vosso manto sagrado, fortalecei a sua fé, aumentai a esperança, multiplicai o amor no coração de cada um de nós, pobres pecadores. Que cada gesto de caridade que praticamos nesta vida seja uma semente de luz neste mundo. Que a paz, a saúde, a alegria
possa habitar sempre em nossas famílias. Ó Mãe querida, nos conduza sempre ao vosso Filho Jesus. Ensina-nos a viver na simplicidade, na partilha, na fé firme e verdadeira, para que, unidos em oração, possamos transformar este mundo com amor. Abençoai a Igreja neste tempo de confusão espiritual, de divisão. Convertei o coração de todos os consagrados e os nossos de leigos também. Ficai conosco, por vossas mãos santas e imaculadas, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Desculpa ter falado tanto, a gente se empolga. Mas a gente se encontra às 3h para o Terço da Misericórdia. Fica com Deus e Nossa Senhora e até lá, se Deus quiser. Mas antes, espera aí, deixa eu lembrar aqui rapidinho. Dia 29 de novembro, temos o encontro do Exército de Nossa Senhora de Anguera. Se você quer participar, chega para cá. Traga o terço e venha-se embora para rezar com a gente. É o dia todo. Pessoal de Manaus, dia 18 de novembro, nós temos este encontro maravilhoso lá em Manaus. Pela segunda vez, eu conto com as suas orações para essa missão. Nada é fácil, mas vamos em frente. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. É Jesus que fala. Portanto, vamos na confiança e na esperança. Fica com Deus. Até mais tarde.